E aí, galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Juninho. Estamos aí para mais um Shape Live, né? Não sei se vocês sabem, esse é o mês da família na nossa igreja. E eu não poderia estar falando um pouco a respeito disso, daquilo que Deus fala dos filhos que honram, né? O nome que a gente deu para essa Shape Live é os filhos que honram, né? E eu creio que há algo sendo liberado nessa, nessa live. Eu peço que você abra bem o coração para aquilo que Deus quer falar com você, porque a família é muito importante. Aquilo que nós podemos adquirir, né, como família é muito importante. Há uma bênção liberada, há uma unção sobre os nossos pais, por exemplo, e é isso que eu vou falar muito hoje, né? Todos nós somos filhos, né? Mesmo que você é casado, né? A Bíblia diz que a gente deve sair da casa dos nossos pais, né? Se ajuntar com a nossa esposa, mas em nenhum momento ele fala de abandonar os nossos pais, né? Então, há sim uma unção, né, preparada para aqueles que honram, né? Antes de tudo, já começa a compartilhar com seus amigos, começa a curtir, a seguir aí o nosso Instagram, o nosso Facebook, né? Já se inscreva no canal e ative o sininho aí para você receber todas as notificações, né? Eu creio que Deus vai falar muito com você. Semana passada a gente teve uma conversa ali, né, sobre identidade e propósito, foi muito bênção. Se você não assistiu, você não sabe o que você está perdendo, né? Não é porque para você assistir realmente, né? Ficou muito bom mesmo, Deus falou muito e eu creio que você vai ser abençoado. Então vamos lá para o nosso assunto, aquilo que nós queremos, aquilo que eu quero, né, passar para que você possa ser abençoado e aprender um pouco mais, né, nesse mês da família, né, é muito importante, né, a família é muito importante para Deus, né, tudo aquilo que Deus fez foi feito para ser bom e a família ela foi inserida nisso, né. Hoje nós vivemos num mundo onde há inversão de valores, né, onde a família está sendo, né, a família tradicional está sendo chicoteada, né? Hoje nós temos visto divórcios em massas, né? Parece que aumentou até o divórcio entre pessoas idosas, né? Antes a taxa estava bem pequena e nessa pandemia aí parece que aumentou a taxa, né, de separação, de divórcio entre os mais idosos. Isso entristece meu coração, né? Mas eu creio que o Senhor vai estar nos ensinando com isso. Em nome de Jesus, nós vamos vencer toda essa tentativa de Satanás de destruir as famílias. A gente tem visto conteúdos, nós temos visto pessoas, temos visto aí ativistas tentando destruir com aquilo que Deus criou. Mas aquilo que Deus criou, nós sabemos que não tem como ser destruído. Então, em nome de Jesus, eu profetizo, onde você estiver, que você, né, você filho, você mãe, você pai, você vai ver a sua casa transformada. Você vai ver a sua casa, né, cheia da presença de Deus. Os seus filhos, né, o seu marido, a sua esposa aí servindo a Deus. Eu profetizo isso, né, na sua casa. E eu creio que você vai aprender muito com isso para que você possa agarrar mais um pouco daquilo que Deus ele tem para você. Eu queria hoje dar alguns exemplos de alguns filhos da Bíblia, alguns filhos que honraram os seus pais e também eu quero que você note aí, também eu quero falar cinco bênçãos que você adquire quando você aprende a honrar. O filho que honra, ele adquire algumas bênçãos, né? Algo preparado para aquele que honra. O pai e a mãe, aquele que se coloca debaixo desse favor. Então, eu quero dar um primeiro exemplo aqui, de Davi.
né? Davi, ele foi um grande exemplo de filho, né? Um grande exemplo de filho, né? Ele cuidava das ovelhas, né? Eu quero dar rapidinho aqui esses exemplos para a gente ir naquilo que Deus tem preparado para nós. Mas Davi, ele foi um grande exemplo de filho. Grande exemplo de filho. Não sei se tu concorda comigo, mas para mim ele foi um grande exemplo de filho. Porque, querendo ou não, a gente vê na Bíblia o próprio pai o menosprezando, não via, como posso dizer, não via nada em Davi. Né? Era um menino realmente jogado às traças. Né? Fala que ele ficava atrás das malhadas mesmo, cuidando das ovelhas do seu pai, mas ele honrava o seu pai, a sua mãe. Tem um certo momento que seu pai pede para Davi levar marmitas para os seus irmãos, né? Na guerra, quando Golias estava ali cogitando contra o povo hebreu, contra o povo de Deus, né? Então, o que acontece? Ele vai lá, leva a marmita para os seus irmãos e então ele deixa uma pessoa cuidando das coisas do pai dele, né? Das ovelhas, né? Então ele fazia várias coisas ao mesmo tempo, né? Ele era um filho exemplar, sabia se colocar debaixo, né? da unção do seu pai, né? Até que quando o profeta Samuel vai ungir os seus filhos, os filhos de Jessé, né? Ele fica lá quietinho, ele não vai lá se intrometer, né? Então ele era um filho muito exemplar em pequenos exemplos que a gente vê em Davi, né? Tudo aquilo que ele viveu, pode ter certeza, né? Foi por causa de um filho, né? Exemplar, um filho que dava exemplo, um filho que honrava os seus pais, né? Então nós podemos aprender com Davi, nós também podemos aprender com Josias, né? Josias, ele foi ungido aos 8 anos de idade como rei de Israel, né? Foi um menino muito novo já, né? Sendo rei, né? Por que ele é um grande exemplo? Porque o seu irmão, Absalão, ele queria tomar o trono do seu pai, e tinha o outro irmão dele, Aminon, que estrupou a própria irmã. Olha que família desse cara, né? E quando ele se torna rei, ele faz tudo aquilo que honrava a Deus, né? Ele fez tudo aquilo que ia agradar o coração não só de Deus, mas do seu próprio pai, né? A Bíblia diz que ele foi um dos caras que quebrou todo que é tipo de idolatria, imagens, né? Naquele povo, né? Ele falou: a partir de hoje vocês vão, né, adorar um só Deus, né? Ele realmente fez a diferença no meio da sua família, da sua casa. Ele honrou, né, o trono do seu pai, né, que deixou para ele. Como ele era o sucessor, né, ele realmente honrou mesmo, vestiu a camisa, fez aquilo que qualquer pai queria ter um filho realmente que fizesse aquilo que Deus queria, né? Ele foi um filho exemplar. E o maior filho de todos, né? A gente não pode deixar de falar dele, que é Jesus. Jesus, ele não só tinha o seu pai físico, que era José e Maria, mas também o nosso Deus Pai, né? E o que a gente vê como Jesus era ele honrava tanto o seu pai físico, José, que Jesus também é chamado de carpinteiro, né? E a gente sabe que José era carpinteiro, então a gente pode saber que Jesus aprendeu na sua adolescência ali o trabalho do seu pai, com certeza para ajudar nas finanças da casa. Então Jesus foi um bom menino, e ele honrou muito o seu pai, né, e a sua mãe, né, e o melhor de todos, honrou a Deus, né, que era o seu pai. A Bíblia diz que ele não fazia nada além daquilo que Deus pedia, né, morreu calado naquela cruz por causa da missão que ele tinha, da missão que o Deus Pai tinha para ele. Então é muito interessante ver Jesus falar assim: eu só faço aquilo, né, que Deus fala, eu só faço aquilo que eu vejo meu pai fazendo, né? Ele não faz nada daquilo da sua vontade, porque querendo ou não ele era o próprio Deus, mas ele era carne,
né? O Verbo se tornou carne, então ele tinha as nossas vontades, os nossos mesmos desejos que a gente sente, e Jesus também sentiu, mas ele negou a si mesmo, se humilhou, a Bíblia diz, né? Se tornou um ser humano qualquer, né? Ele lavou os pés dos discípulos, né? E ele realmente foi humilde, morreu numa cruz, nasceu numa manjedoura, né? Tudo sabendo que ele era o único herdeiro de tudo, né? E Jesus é o maior exemplo de filho, né? Nós temos muito que aprender, né, com Jesus sendo, né, filho, né? Então eu queria passar esses exemplos, mas também te dizer que há bênçãos preparadas para você que se coloca debaixo, né, da autoridade, né, dos seus pais. Né? Quando você se coloca debaixo, sabe que há uma unção sobre os pais, querendo eles sendo cristão ou não. Né? Deus colocou isso sobre todos os pais e mães. Há uma unção sobre a vida deles, né? Que eles liberam então para os seus filhos. E quando nós honramos nossos pais, né? Quando somos filhos que honram, né? Há algo que é liberado, né? Sobre nós. Eu queria então o primeiro, né? Que diz que aqueles que honram, né? As suas orações serão ouvidas. Né? A Bíblia diz lá em Eclesiastes 3:3, quem honra o pai intercede pelos pecados e evita cair neles e é ouvido em sua oração diária. Né? Lá em Eclesiastes 3:3 fala que aquele que honra o pai, aquele que escuta o seu pai, né? As suas orações serão ouvidas. Né? As suas orações serão ouvidas. Olha que bênção. Né? Aquele que honra o seu pai, aquele que honra a sua mãe, aquele que escuta o seu pai, a Bíblia diz que as suas orações, elas serão ouvidas. Né? Isso é muito, né, muito importante. Né? Muito importante. Talvez Deus não tenha respondido algumas orações tuas, porque você não tem honrado seu pai e sua mãe. Sabia disso? Né? Eu também não sabia. Né? Talvez há algo trancado na sua vida por falta de honra. Né? A honra abre então as janelas do céu sobre a sua vida e a sua oração é atendida. Né? A sua oração é atendida. Então honre o seu pai, que a primeira bênção que Deus tem liberado para aquele que honra é que as suas orações serão ouvidas. Outra bênção que tem sobre aqueles que honram, que aqueles que honram, né, o seu pai e sua mãe, os seus filhos. Né? Então, aquele que honra o pai e a mãe, daí os seus filhos te trarão alegria. É uma promessa de Deus. Olha o que fala lá em Eclesiastes 3:6. Quem honra um pai terá alegria em seus filhos. Né? Eu sempre lembro quando a minha mãe falava assim, um dia você vai ser filho, um dia você vai ter filhos, né? Um dia você vai ver o que a gente sente. E realmente é isso. Mas aquele que honrou seu pai, honrou a sua mãe e honra, ele tem exemplo, ele tem autoridade sobre então os seus filhos. Ele fala assim, eu soube ser filho, e é isso que eu quero passar para vocês. Então há uma promessa, para aquele que honra o pai e a mãe, ele terá alegria em seus filhos. Né? Você quer ter alegria em seus filhos, ou seus futuros filhos, honra teu pai e tua mãe. Né? Que tudo é questão de honra, gente. Tudo é questão de honra. Né? E essa é a segunda promessa que Deus tem para aqueles que honram. A terceira promessa é que a sua vida será longa. Né? Essa aí é bem conhecida. Né? Eclesiastes 3:7 tem outros versículos que falam sobre isso. Quem honra o pai terá vida longa. Né? Eclesiastes 3:7. Quem honra o pai e a mãe, né, terá vida longa. Também honrar pai e mãe está entre os 10 mandamentos, se eu não me engano é o 5º mandamento.
né? Para fazer parte dos mandamentos de Deus, porque é muito importante isso, né? A gente tem que, às vezes a gente quer só aquilo que é fácil da gente assumir responsabilidade, e porque às vezes os nossos pais não são cristãos, ou até são, e daí você fala, são chatos, às vezes eles podem até estar errados, mas porque há uma unção para aqueles que honram, você deve se colocar debaixo. Você deve se colocar debaixo. Então Deus terá vida longa para você. Vida longa. Né? Eu lembro que uma vez no testemunho, né, eu falo isso brincando, né? Claro que a gente nunca vai fazer isso. Eu lembro de um amigo, pastor meu, ele foi atender uma mãe com seu filho, aí a mãe chega e fala assim, olha, ele só incomoda, se meu filho só incomoda, ele faz isso, ele faz aquilo, contou tudo os podres do filho, com tudo aquilo que ele fazia de errado. Aí o pastor olhou para aquele rapaz e falou assim, você vai morrer logo. Pode ir preparando o caixão que logo você vai morrer. Aí eu lembro que ele contando, ele falava assim que aquele rapaz ele começa a falar para a mãe, ali ó mãe, por isso que eu não venho na igreja. O pastor só fica me amaldiçoando aí ó, falou que eu vou morrer cedo. Aí ele cita esse versículo para aquele rapaz e fala assim, cara, se você não tem honrado sua mãe e seu pai, tua vida será em breve aqui nessa terra. Né? Então essa promessa, né, é para aqueles que honram o pai e a mãe, né, que você terá vida longa, né, bem simples mesmo, você terá vida longa, próspera, né? Então honra o seu pai, que essa é a terceira bênção que Deus tem para você, para aqueles que honram, é tudo questão de honra, né? Você está entendendo como a Bíblia é poderosa, como olha o quantas bênçãos são preparadas para aqueles que, os filhos que honram. A quarta coisa é que você será abençoado por Deus, né? Você quer ser abençoado por Deus, né? Você quer que as bênçãos de Deus cheguem até você, né? Você precisa honrar teu pai e tua mãe. Olha que também diz lá em Eclesiastes 3, do 9 ao 10, o 9, versículo 9 e 10, diz assim, honra teu pai com tuas ações e palavras, para que desça sobre ti a sua bênção. Né? Honra teu pai e tua mãe, né? Para que do céu, né? Para que desça sobre ti a bênção de Deus, né? Então, Deus tem bênçãos preparadas para você que talvez não foram liberadas, preste atenção nisso, que talvez não foram liberadas por questão de honra. Talvez se não tenha honrado, né, os seus pais, e isso tem gerado para você talvez eu posso falar assim, desgraça. Vou ser bem sincero. Desgraça. Está trazendo maldição sobre a sua vida. Porque bênção, porque se você não está recebendo bênção, você está desonrando, o contrário de bênção, o antônimo de bênção é maldição. Né? É maldição. Então, honra teu pai e tua mãe para que desça sobre ti a bênção de Deus. Bênção de Deus. Né? Eu tive muita dificuldade na minha adolescência de honrar os meus pais. Muita dificuldade. Mas quando eu me converti, eu entendi de Deus. Mesmo talvez eles ainda não convertidos, ainda não entendendo, né? E eu comecei a me colocar debaixo. Não? Então tá bom, não. Né? Eu lembro que até hoje, esses dias, uma questão de honra mesmo, eu fui trocar o meu carro, eu fui lá e levei para ele, e aí pai, o que você acha? Você acha que é um carro bom? Né? Às vezes eu quero fazer alguma coisa, eu ligo para ele, o que você acha? Você acha que é legal? Você acha que dá certo? Né? Porque eu vejo esse papel de falar assim, vai filho, eu te dou a benção. Eu te dou a benção. Até na hora de casar, a gente pede a benção do pai e da mãe, me abençoa. Então, é muito importante, gente. A bênção de Deus, ele vem sobre nós quando nós honramos nossos pais. Eu falei a quarta coisa, a quinta coisa é que você terá justiça no lugar de pecados. É isso que a Bíblia diz. Lá em Eclesiastes 3 também, do 14 ao 17, diz assim, ó, filho, ajuda teu pai na velhice,
Não entristeças durante a sua vida. E ele se perde, e se eles perder a lucidez, sabe desculpar, e não o desprezes em nenhum dia de sua vida, porque a bondade com o Pai não será esquecida. Olha que a Bíblia diz, que a bondade que você faz pelos seus pais, ela jamais será esquecida, mas será plantada em lugar de teus pecados e contada para ti como justiça. Olha, Deus tem justiça em lugar de pecado para aquele que honra o pai e a mãe. Olha que bênção, gente. A Bíblia diz que ele tem justiça. Claro que em Jesus nós somos justificados. Mas quando nós honramos nossos pais, nós também recebemos justiça em lugar de pecado, porque isso jamais será esquecido, né? Em Deus, jamais será esquecido, né? Eu queria citar mais um, que ele é um dos textos que eu mais gosto, que fala sobre honrar pai e mãe, né? Que está lá em Efésios 6, 2 e 3. Então eu vou falar 6, então, promessas. Honra o teu pai e a tua mãe. Olha que a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe, que esse é o primeiro mandamento com promessa. É o único mandamento que quando você faz, a promessa sobre ele. Daí ele fala assim, ó, para que você vai bem e que a sua vida seja longa, como eu já falei, né? Que a sua vida seja longa sobre a terra. Então, a sexta coisa, eu sempre falo que quando nós honramos nossos pais, né, a nossa vida é próspera. Né? A janela dos céus se abre sobre nós. Que a Bíblia diz que aquele que honra o pai e a mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que você vai bem, né? E para que te vá bem, para que você seja próspero, né? Então, quando não honramos o nosso pai e mãe, estamos na contramão da vontade de Deus e não progredimos na vida. Olha que interessante isso, né? Então, para que te vá bem, você deve honrar o seu pai e a sua mãe. Você quer ter uma vida próspera, uma vida de bênção, uma vida onde há justiça no lugar do pecado, né? Onde, né, a sua vida será longa. Você quer isso para a sua vida? Né? Tudo questão de honra. Né? Você quer que os seus filhos te tragam alegria? Você quer que as suas orações sejam ouvidas? Você vai precisar honrar a Deus. Tá bom? É essa a palavra que eu tenho para você. Honre a Deus e aos seus pais, porque além do nosso Pai do céu, né, nós precisamos honrar Ele, mas também os nossos pais filhos, porque há promessa para os filhos que honram. Honre os seus pais. Honre ao seu Pai do céu, que é o próprio Deus, para que você vá bem, para que as suas orações sejam ouvidas, para que a sua vida seja longa, para que os seus filhos tragam alegria, para que você seja próspero, para que você tenha justiça no lugar do pecado, né? E é muito importante isso, né? Tome posse dessas bênçãos, tome posse que Deus tem liberado para você, né? Para aqueles que honram, né? Que a partir de hoje você seja um filho que honra. Se você que está me assistindo, você é um adolescente, você é um jovem, né? E eu sei que a gente tem dificuldade. Eu tive muita dificuldade na minha adolescência de se colocar de baixo. Acho que são chatos, acho que eles não sabem o que estão falando, mas honre, né? Para que você tome posse das bênçãos de Deus. Tá bom? Deus abençoe, né? Se você gostou, né, por favor, compartilhe com os seus amigos, sua família, porque toda essa palavra é para todos, né? Eu sei que essa mensagem a gente, né, quer levar até os jovens, mas nós sabemos que essa mensagem são para todos, porque todos nós somos filhos, apesar de alguns serem casados, a gente não deixa de ser filho. Então, compartilhe com a sua família, com a sua casa, né? Tome posse dessa palavra, anote aí aquilo que ainda você precisa honrar os seus pais, aonde, né? O que você precisa mudar, né? Será que você tem ouvido? Será que você tem, né, realmente respeitado? Se colocar debaixo, né, dos seus pais, para que tudo que você, né, viver, que te vá bem, que você seja próspero, né, que a honra traz isso. Tá bom? Deus abençoe, né? Amanhã
A gente tem o nosso culto, né, presencial e online também, às 6 da tarde e às 7h30. Né, às 7h30, além do culto presencial, a gente também tem online. Então não perca, né, se você não pode estar conosco reunidos, né, como irmãos, né, novamente, claro que a gente fica um pouco distante de cada um, mas nós estamos ali com o fogo do Espírito. Mas se você não pode, né, então assista aí na sua casa às 7h30 da noite. E não deixe de perder toda a nossa programação online, onde a gente tem na terça-feira a Palavra com o Pastor William, na quinta-feira a gente tem o nosso Filme Up, né? No sábado a gente tem o nosso Shape. Tá bom? Deus abençoe e até semana que vem.